A ansiedade é um sentimento normal em todo ser humano, todo animal. É um sentimento que pode até ser muito útil, protege a gente de perigos, de ameaças. Mas como saber se a ansiedade está no nível normal, que pode nos ajudar no dia a dia, ou se nós temos uma ansiedade patológica, uma ansiedade tóxica que está nos prejudicando? É isso que eu vou responder nesse vídeo com exemplos do seu dia a dia, de uma forma muito clara, prática e objetiva. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Eu listei aqui 4 situações muito práticas, muito, digamos, cotidianas, que podem estar presentes na vida de todos nós, para tentar separar, dar um exemplo, né, de que são situações de uma ansiedade normal versus umas situações onde a ansiedade ela é patológica, onde a ansiedade está excessiva, né? É claro que o diagnóstico ele só pode ser feito por um médico psiquiatra de preferência, né? A gente usa como parâmetro vários critérios diagnósticos, mas como uma linha geral a gente usa a intensidade da ansiedade e o impacto, ou seja, a interferência que a ansiedade está causando, tanto na vida pessoal, na vida profissional, quanto no nível de sofrimento que a pessoa está tendo. Mas eu usei esses exemplos para tentar trazer de uma forma mais palpável para vocês qual que é essa diferença, né, entre ansiedade normal e ansiedade patológica. Então vamos lá, cada uma das situações. Então a primeira aqui, eu coloquei preocupações, né? É normal nós termos preocupações com problemas do dia a dia. Isso, na verdade, isso não tem problema nenhum, né? Isso é normal e ajuda a gente a resolver. As preocupações, elas são uma forma da gente conseguir evitar ameaças futuras. Então, preocupações com contas para a gente pagar, preocupações, por exemplo, em arrumar um emprego, caso a gente esteja desempregado, ou trocar de emprego, ou outra preocupação do dia a dia. Puxa, eu preciso levar meu filho no médico, será que vai ter um engarrafamento, que horas que eu vou sair, será que vai dar certo tal planejamento que eu estou fazendo? Então essas preocupações são normais, é normal ter preocupação. Agora, o que tem a ver com uma ansiedade patológica? São preocupações muito frequentes, preocupações persistentes, né? Então são preocupações persistentes Quer dizer o que o persistente? Que a gente não consegue desligar as preocupações, né? A gente não consegue soltar. E elas são persistentes, podem ser com esses mesmos assuntos, contas, emprego, elas são persistentes e começam a atrapalhar a nossa concentração. A nossa concentração fica prejudicada, a nossa cabeça fica quase que o tempo todo fugindo para problemas para serem resolvidos, mesmo quando a gente tem que fazer uma tarefa que exige foco, uma reunião ou uma leitura de texto, a nossa mente voa e atrapalham, né, a nossa concentração e interferem nas atividades do nosso dia a dia. A gente começa a não conseguir desempenhar bem as atividades porque a gente está o tempo todo preocupado, ou a gente não consegue aproveitar uma conversa, uma relação, porque a nossa mente está o tempo todo nesses problemas e a gente não consegue desligar até que a gente vá lá e encare isso. Então, se as preocupações são persistentes, atrapalhando a concentração e as atividades do dia a dia, provavelmente isso é um sinal de alerta para uma ansiedade patológica. Segunda situação, um nervosismo, né? Nervosismo é um termo popular, mas assim, uma ansiedade, né? Antes de provas importantes, né? Então vou fazer uma prova importante, um vestibular, uma prova de concurso, é normal a gente ficar nervoso antes ou antes de grandes apresentações, né? Onde a gente vai apresentar um trabalho que a gente se dedicou muito para uma banca examinadora ou uma prova oral que a gente vai ter num concurso, por exemplo, né? É normal a gente ficar nervoso antes dessas situações. Agora, o que sugere que a ansiedade está excessiva? Se nós ficamos nervosos antes e durante, ou seja, a ansiedade, o nervosismo,
não vai passando durante a prova e a apresentação. É normal que essa ansiedade pré-desempenho ela vá diminuindo uma vez que a gente comece, né, a fazer a prova, a gente comece a fazer a apresentação. Nesse caso aqui não. Nesse caso a ansiedade ela persiste, às vezes ela até aumenta conforme vai desenrolando a prova ou a apresentação, e ela é associada com muitos sintomas físicos, aqueles sintomas da crise de ansiedade que eu fiz num vídeo separado, que vocês podem ver na descrição desse vídeo, mas a gente vê sintomas de descarga de adrenalina, como suor, um suor excessivo, pode ser no corpo inteiro, na testa, na palma das mãos, um suor, uma sensação de aperto, às vezes uma sensação de falta de ar, mas pode vir outras sensações, palpitação, às vezes a sensação de que os músculos estão muito tensos, às vezes tremores, às vezes uma sensação de náusea ou de repente o intestino solto. Então tudo isso, né, são situações que podem acontecer que sugerem que a ansiedade está maior do que ela deveria ser. E, nesses casos, vem um desejo muito intenso de escapar, um desejo de fugir daquela situação, né? Aqui a gente tem essa ansiedade, a gente fica tenso, só que não vem esse desejo urgente de sair, de ir embora dessa situação, um desejo de fuga, né? Aqui vem o desejo, às vezes incontrolável, de fugir daquela situação. Tem pessoas até que de fato evitam ou dão uma desculpa, ou de repente não vão para a prova ou para a apresentação, no caso. Aqui a terceira situação, né, seria um medo, né, um medo de abelhas ou um medo de insetos, em pessoas que já foram picadas e que sabem que são alérgicas, né? Então ela vê uma abelha, ela vê uma situação que pode ter inseto, aquilo gera uma apreensão, aquilo gera um sentimento de tensão, a pessoa quer evitar aquilo, a pessoa quer fugir daquilo. Até aí tudo bem, é normal, ela teve uma experiência ruim, existe um motivo real para que aquela situação, né, aquele objeto cause medo. Agora, se a pessoa tem um pavor aqui eu coloquei um termo popular, seria um medo muito intenso, né? Um pavor e uma evitação de coisas que não são ameaças reais. Mas aqui no reais eu até acabo acrescentando que não são uma ameaça real ou uma ameaça provável, né? Porque se a gente for muito criterioso, as pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm esse mecanismo, né, cognitivo, é um erro de pensamento, é uma armadilha de pensamento, que assim, tudo pode ser uma ameaça, né? Tudo pode ser ameaçador. A gente pode, de fato, ser atingido por um meteoro, enfim, não temos essa segurança, isso é fato, é inerente à vida humana. Mas, então, a gente, às vezes, não usa o termo ameaça real, mas uma ameaça provável que aconteça. Então, eu posso ser atingido por um meteoro, mas isso é extremamente raro, extremamente pouco provável, e isso não vai impedir que eu exerça as minhas atividades. Estou usando esse exemplo. Então, aqui, se a pessoa tem um pavor e evitação de coisas que não são ameaças reais ou prováveis, isso indica uma ansiedade excessiva. Por exemplo, um medo intenso, né, que é muito comum, né, de locais fechados, ou pessoas que têm muito medo de buraco, né, que não é uma coisa rara, tem pessoas que têm esse pavor, que não é uma ameaça real. Tem outras coisas, às vezes de altura. A altura é um medo biológico, mas quando nós estamos num lugar seguro, num lugar amparado, e mesmo assim a pessoa continua sentindo isso e evita ir para esses lugares, isso é um sinal de ansiedade excessiva. Medo de andar de avião. Eu entendo que existe uma ameaça, claro, como qualquer meio de transporte, mas é uma ameaça pouco provável, né? Então a gente vê que, na verdade, isso pode se tratar de uma ansiedade excessiva porque está atrapalhando, está gerando muito sofrimento e está paralisando, está impedindo a pessoa de conquistar coisas, né? Então muitas pessoas às vezes
tem problemas no trabalho, tem problemas às vezes no trânsito, se atrasam muito por essa evitação. Tem várias outras questões, tem até medos, digamos, mais raros, né, como de balões, tem pessoas que têm medo de árvores altas, é algo que não é racional, né? Então é um medo de algo que não representa uma ameaça real ou uma ameaça provável para a pessoa, e a pessoa tende a ter um medo intenso com evitação. O último, eu coloquei aqui, sentir-se envergonhado ou deslocado, deslocada em festas ou eventos com pessoas desconhecidas. Isso é normal. Até mesmo com pessoas que, enfim, nem estão julgando tanto a gente, não é nem uma questão de trabalho, mas uma questão meramente social, é normal a gente sentir um pouco de vergonha, um certo receio, né, de se expor totalmente. A gente vai com passo a passo, né, para a gente conquistar isso. Então, se nessas situações nós tivermos uma evitação frequente, né, por medo de fazer papel de bobo, né, ou de boba, né, o medo de passar vergonha, o medo de ser ridicularizado, né, ou o medo de julgamento pelas outras pessoas, isso é um sinal de ansiedade excessiva. Nesse caso, seria um sinal de ansiedade social, né? Mas, independentemente do diagnóstico, aqui eu não estou trabalhando com o diagnóstico, estou trabalhando só com o sintoma de ansiedade, se é uma ansiedade que está sendo normal e produtiva, né? Porque nessas situações, a ansiedade é algo produtivo que protege a gente, né, até certo ponto, que aumenta o nosso estado de alerta, né? Ou se está sendo uma ansiedade que está paralisando, que está roubando a nossa energia e está impedindo que nós possamos conquistar coisas importantes, coisas que nós de fato queremos, valores, ideais que nós buscamos, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis deixar de uma forma muito prática, usando exemplos do dia a dia, para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Vejam bem que eu não falei em diagnósticos, eu nem estou dizendo que as pessoas possam se autodiagnosticar com base nesses exemplos. São exemplos ilustrativos para a gente entender essa diferenciação do que é um sintoma, né? Um sentimento normal, do que é um sintoma de que algo não está bacana na saúde da nossa mente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e ativar aqui o sininho de notificações para receber o nosso conteúdo 2 vezes por semana, com temas relacionados à saúde mental, à depressão, ansiedade, compulsão, outros transtornos, mas também dicas de bem-estar mental, dicas de como lidar com situações difíceis do nosso dia a dia, todas baseadas em neurociência, em conhecimentos técnicos, científicos validados e aprovados, práticos, para melhorar o seu dia a dia. Se vocês acham que alguém pode se beneficiar com esse conteúdo, também não esqueça de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, para quem vocês acharem que podem, enfim, né, usufruir dessas informações. Eu vou ficando por aqui, deixo um forte abraço para vocês e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.